Muito bem, Giovana Simioli, nossa entrevistada já está aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Exatamente. Segundo você mesmo disse, nós vamos dar o troco hoje, né? Hoje nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Difusora a doutora Kátia Esteves Gomes. Ela é odontopediatra, responsável pelos atendimentos do projeto Bebê Clínica, aqui em Fernandópolis, que está celebrando aí 10 anos desse projeto tão bonito. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês e falar de um projeto que eu amo muito. Doutora, explica pra gente, Bebê Clínica, quer dizer que lá atende já, o bebê já vai para o dentista nos primeiros meses de vida, é isso? Isso. A Bebê Clínica, para ingressar no projeto Bebê Clínica, o bebê tem que ter no máximo 6 meses de vida. Então, às vezes, as pessoas estranham porque bebê na cidade nem dente tem, né? Então, acha que é até assim precoce demais. Mas não é. É porque nós temos que ter a oportunidade de criar bons hábitos desde pequeno. E também observar algumas alterações, como tem crianças que já nascem com dentinho, né? Dentes natais, neonatais. Crianças que têm o freio lingual curto, o que impede a amamentação ou dificulta a amamentação, e que quanto mais cedo for diagnosticado, melhor, porque aí lá no projeto mesmo já é encaminhado para dentista que faz a cirurgia e a amamentação é salva, e isso é muito valioso, né? Então, quanto mais cedo o bebê for examinado pelo odontopediatra, melhor vai ser o andamento e mais cedo a gente vai passar as orientações preventivas e o caminho vai ser mais seguro. Quer dizer, então, que o processo inicial é exatamente, vamos dizer assim, fazer uma investigação da cavidade bucal da criança, é isso? Isso. Como funciona o programa? Esse programa Bebê Clínica, ele é preventivo. Então, o dentista, ele vai atuar muito com orientações, com informações. Então, como que o bebê ingressa aos pais que estão interessados? Normalmente ele fica sabendo da existência do projeto ou na Santa Casa, né? Ou no teste do pezinho, no pôr do sol. Nós temos um cronograma com reuniões que são feitas de 15 em 15 dias. E aí o pai que tiver interesse vai ligar no CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas, vai se inscrever numa reunião, vai participar de uma única reunião e vai sair de lá com o horário do bebê agendado, a primeira consulta do bebê agendado. Então, os bebês chegam lá muito pequenininhos, às vezes com 20 dias, com 30 dias, e é assim mesmo, nós vamos examinar o bebê. Só que, às vezes, os pais têm a ideia de que vão chegar lá na primeira consulta, a gente já vai pôr o bebê na cadeira, vai olhar o dentinho e eles vão embora. E não é. A primeira consulta do Bebê Clínica, ela demora de 30 a 40 minutos e ela é 90% conversa e 10% o exame clínico da boquinha do bebê. Porque são as orientações passadas aos pais que vão fazer toda a diferença nessa fase. Então, é uma troca, um bate-papo que eu vou colher como foi a gestação dessa mãe, quais as intercorrências que ela teve, porque tem relação a gestação com, às vezes, a formação de alguns dentes e algumas alterações nos dentinhos. Então, a gente vai traçar, né, assim, esse panorama para ver e avaliar o risco que possa ter de cárie daquela criança. Se ela mama no peito, se ela está na fórmula, se a mãe já deu chupeta, se não deu. Então, esse primeiro momento é de muita orientação. E vai examinar a boquinha do bebê, sim, também. E passar as orientações. Eles ganham uma dedeira de silicone, que não é escova de dente, mas serve de massageador. Então, a gente vai ter uma troca de ideias bem bacana. E a mãe, com toda a liberdade de colocar todas as suas dúvidas. E a gente está lá para esclarecer, né, da melhor forma possível. Isso tudo é gratuito, né, doutora? Tudo. Bebê Clínica é um programa gratuito. O que é exigido, né, para se manter no programa?
o comprometimento dos pais. Então, os pais vão passar pela primeira reunião, sai de lá com a data da primeira consulta agendada, vão à primeira consulta. Na reunião, o bebê não precisa estar presente, mas na primeira consulta, sim, claro, o bebê vai ser avaliado. E, dependendo do risco de cárie de cada criança, que é muito individualizado, nós vamos marcar as consultas periódicas. Então, a criança tem que ir nas consultas periódicas. É esse comprometimento que é exigido. Porque se elas não forem, por exemplo, tiver 2 faltas não justificadas, é desligado do projeto, né? Então, assim, precisa, porque a criança entra de bebezinha ao nascer e pode ser acompanhada no bebê clínica até 5 anos e 11 meses. Caramba! Então, até 5 anos e 11 meses, a gente vai estar lá acompanhando essa criança para que ela não tenha cárie. Esse período, vamos dizer assim, é o período importante da formação da dentição da criança, doutora? Essencial, assim. Por quê? Porque os primeiros 1000 dias de vida de uma criança são os mais importantes e determinantes para a vida toda. Então, esses primeiros 1000 dias vai desde a concepção até os 2 anos de vida. Então, é nessa idade que os bons hábitos, né, se instalam, como a escovação, a alimentação. E o que acontece? Se a criança não consome fruta nessa idade, dificilmente depois dos 2 anos ela vai aceitar a fruta, né? E é por isso que a gente tem que estar ali para trabalhar toda essa gama de fatores que são determinantes para a cárie. Porque cárie, ela não acontece só por falta de escovação. A alimentação, ela tem um peso muito grande e a gente tem que trabalhar isso com os pais também. Então quer dizer que aquele conceito assim, é dente de leite, depois vai vir os definitivos, então não precisa se preocupar, é um mito. Nossa, foi ótimo você levantar isso. A gente trabalha muito, né, com essa mentalidade. Ai, doutora, mas não é de leite? Ai, mas... Ou então os pais normalmente assim, ai, mas ele tá chorando, ai, nem precisa disso, isso é um excesso de cuidado, né? Porque às vezes para evitar o choro, os pais deixam de levar. Mas o que a gente tem que pensar? A criança não é acompanhada pelo pediatra desde bebê? Os pais não levam no pediatra sem queixa nenhuma, só para ver quanto cresceu, quanto está pesando, se tem alguma outra medicação para dar, uma vitamina, tal. Então, leva no pediatra também com mentalidade preventiva. Meu filho está bem, mas eu quero saber o que eu faço para ele ficar ainda melhor. Assim como ela é acompanhada pelo pediatra, ela também deve ser acompanhada pelo odontopediatra. Por quê? Porque o dente de leite, ele é temporário. Isso é fato, né? Ele vem, são 20 dentes de leite, todos vão trocar e vão nascer dentes permanentes no lugar. Mas se o dente de leite está ali na boca, é porque ele tem funções a cumprir até a data da troca. Funções do quê? Da estética, da mastigação, da fala. Então, uma criança que perde o dente vai colocar a língua, vai interpor a língua, o som vai sair diferente. A criança não vai se alimentar bem porque está com dor de dente, começa a evitar alimentos gelados, né, ou doce. Então, assim, a gente tem que acompanhar a criança, porque se o dente de leite foi dado por Deus, Deus sabe o que faz. Ele tem que ficar até a data da sua esfoliação natural, né? Quando ele vai ficar molinho e cair por ele mesmo. E é por isso que a gente tem que preservar o dente para que ele cumpra o seu papel ali na cavidade bucal até a data que ele vai naturalmente cair para nascer um bonitão no lugar. Doutora, nesses 10 anos de trabalho aí na Bebê Clínica, eu particularmente não tinha conhecimento desse trabalho preventivo que é realizado com o bebê desde aí o nascimento, né? E uma coisa que me chamou a atenção recentemente é que a senhora falou da questão do freio lingual, né?
era algo que eu nem sabia o que era isso. Eu não sabia. Eu fui descobrir recentemente, nas redes sociais, a gente acompanha algumas celebridades e tal, e elas relatam essas questões. E uma delas relatou que a criança nasceu e precisou da cirurgia, ainda menos de um mês. Fez a cirurgia e tal, e ela explicou. Então, eu gostaria de saber se isso já existia e não tinha-se o diagnóstico por conta dessa ausência de atendimento, ou é um negócio que apareceu agora, é algo novo que tem sido tratado aí com mais frequência? Olha, sempre existiu, tá? Porque o freio lingual, todo mundo tem. Quando a gente diz que tem língua presa, quando a criança tem língua presa, é porque esse freio ele é curto. Então, um freio lingual curto impede a língua de levantar livremente, de lateralizar livremente. Mas isso até relatos bíblicos já mostram que tinha língua presa, né, desde sempre. Eu acredito que hoje a gente está sendo assim mais cuidadoso no exame clínico, né? Em todas as áreas, né? Hoje tem o teste da linguinha que é feito já na Santa Casa e tem a fono que está lá para avaliar. Eles já saem com o selinho lá de que passou pelo teste da linguinha. O dentista, ele tá focando mais, ele tá com um olhar mais atento para o freio. Pode ser que antigamente a gente não tivesse, né, esse preparo, nem saía da faculdade assim, focando nisso, né? A odontologia, nesses últimos anos, ela evoluiu muito, né? E a prevenção é, assim, o forte hoje, né? Se a gente pode evitar que a doença aconteça, por que nós não vamos fazer isso, né? Porque antigamente a gente olhava assim, falava dentista, dente. Mas dentista é muito mais do que isso, é toda a estrutura orofacial, né? Sim, o dentista, ele vai olhar tudo. A mastigação, por exemplo, se você não trabalhar a mastigação desde bebê, na época certa, os músculos vão ficar flácidos e a criança, depois da vida futura dela, ela não vai conseguir comer pedaço de carne, mastiga, cospe, joga fora. A gente conhece crianças assim, porque tem uma musculatura que não foi preparada e fortalecida no exercício da mastigação desde bebê, né? Mas assim, voltando ao freio, hoje a gente tem um olhar mais atento. E por quê? Porque por um freio curto, né, a criança não consegue amamentar no peito da mãe. A gente sabe que o leite materno é padrão ouro de alimentação. Então, antigamente, assim, dá mamadeira, tanto faz amamentar. Não é. Se a mãe tiver a oportunidade de amamentar, sim, leite materno é perfeito, é tudo que a criança precisa. Existem alguns impedimentos e a mãe não consegue amamentar, apesar de desejar, né? Então, vai dar a mamadeira com o mesmo amor e carinho que ela daria o leite materno, e vai ser tão boa a mãe quanto, né? Mas, claro que se ela puder escolher, e qualquer profissional da saúde vai falar para ela amamentar. E o freio, às vezes, impede, e a mãe acha que não tem leite, que a criança está com fome, mas não é, a criança não está conseguindo fazer a ordenha, que não é simples, né? Mamar dá trabalho, a criança fica até suadinha, porque a linguinha tá presa. É só liberar essa linguinha com uma cirurgia simples que a criança vai conseguir mamar e seguir aí até quando a mãe desejar, né? Difícil... desculpa, Giovana. Não, só para concluir, essa pessoa que eu citei, que eu vi nas redes sociais, que ela relatou essa história, foi realmente por conta disso que ela levou na odontopediatra, que fez o diagnóstico, porque a criança não conseguia... Ela tinha leite, mas a criança não conseguia mamar. E a criança ficava irritada e chorava muito. Ela falou que depois que fez a cirurgia, que a criança conseguiu mamar, acabou o choro. Pois é, olha que coisa, né? Maravilhosa. Então, e algo assim que muitas mães nem pensam na hora, vai ser... O que vai ser? Por que tá chorando? Não tem o leite, como a senhora disse, e né? Às vezes, mesmo lá conosco, né? A gente faz o exame, existem freios que são óbvios, né? Assim, você já vê que o freio é curto porque
a inserção dele, de fato, assim, está muito na pontinha, mas existem uns freios que são ditos submucosos, que são duvidosos. Então, pode ser que até sendo acompanhado pelo odontopediatra, tendo passado pela fono, tendo passado pelo pediatra, vá se perceber isso na época que a criança começa a falar e fala errado, não consegue pronunciar as palavras direitinho. Na época de se alimentar, que ela começa a ter preguiça, porque dá muito trabalho, né? Você comer com a linguinha presa é difícil. Então, às vezes, até mesmo com todo cuidado, existem alguns casos que podem ser diagnosticados mais para frente. Mas, muitas vezes, a gente consegue sim. Doutora, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: todas as crianças, elas conseguem ter acesso fácil ao odonto nesse projeto? Como é que é o acesso? Olha, qualquer pai e mãe que estiver interessado pode participar do projeto. Só que tem que ser até os 6 meses de idade. Então, o bebê nasceu, ele vai ser informado por esses 2 locais, Santa Casa ou Teste do Pezinho, ou aqui, né? Tá esse sistema agora? De comunicação Mamãe que presta tá grávida tanto... já fica Exato, atenta. Olha que bacana que é esse trabalho de vocês de divulgar, né? Então, existe esse projeto, é aberto a qualquer pessoa. A única coisa que tem que ligar no CEL, se inscrever numa reunião e participar efetivamente da reunião e seguir depois com a gente até os 5 anos e 11 meses. Nós vamos juntos, né? Eu falo assim, que quem livra a criança da cárie não sou eu, não é nenhum odontopediatra, nenhum profissional, é o pai e a mãe. A diferença está nas informações e orientações que eu vou passar. Que eu falo assim, todo pai e toda mãe quer acertar. Que pai e mãe não quer o melhor para o filho? Quando dá errado, quando a gente atende aquelas crianças com cáries gravíssimas, com dor de dente, com canal, o que faltou ali não foi amor, talvez não foi cuidado, foi orientação, né? Se tivesse tido a oportunidade de ter sido orientado, aquilo poderia ter sido evitado. Então, quem livra os filhos da cárie são os pais. Através do quê? Dos cuidados diários. O básico bem feito todo dia é que vai livrar. Não é a minha limpeza profissional, não é o flúor mais forte que eu uso no consultório. É o flúor da pasta de dente todo dia, é a escovação todo dia, é a mão da mãe fazendo essa escovação e não deixando na mão da criança quando ela ainda não tem habilidade para fazer sozinha. É a alimentação desde pequeno, né? A gente vê, às vezes, bebê de 8 meses tomando sorvete, quando a gente sabe que a orientação da Organização Mundial da Saúde, que não é minha, né? Odontopediatra, é da Organização Mundial da Saúde, de que deve evitar o doce, o açúcar até os 2 anos de idade. E isso é muito importante. E os pais acham assim que uma experimentadinha, uma provadinha não vai dar cárie, não vai dar dor de barriga. Mas a questão é o paladar da criança que já vai estar sendo formado e que vai ser alterado. E qual é o estado da saúde bucal das crianças de Fernandópolis? Dá para fazer uma avaliação? Olha, eu considero bom. A Fernandópolis antigamente tinha um projeto que era do dentista trabalhar nas escolas, em todas as salas de aula. Isso reduziu muito o índice de cárie, porque essa equipe fazia entrega de escova, orientação, trabalhava com lúdico para cada faixa etária. Mas hoje, apesar de não ter o dentista tão próximo e uma equipe só para isso, isso continua existindo. É uma equipe, a odontologia tem uma coordenação muito boa, e essa equipe é muito organizada e eles vão às escolas periodicamente, ensinam a escovação, entregam kits, fazem exame clínico para traçar o perfil epidemiológico da cidade, comunicam os pais das crianças que têm necessidade de tratamento, de que elas precisam levar sim o filho ao dentista, né? Porque isso é uma responsabilidade dos pais, né? Até tem lá salientando lá assim que o juiz da infância e da juventude ele fala que tem que cuidar, porque a partir do momento que
foi avisado que a criança tem uma doença, os pais têm a responsabilidade de tratar. Não importa se no serviço público, se no particular, os pais têm livre escolha, né? Vai levar onde confia e onde é possível, mas tem que tratar, tem que cuidar, tá? E o bacana de iniciar esse tratamento, já desde bebezinho, né, doutora? É que a gente vê hoje muitas crianças que nunca foram ao dentista, a hora que vai, menina, é aquele temor, não é? Que a gente vê algumas mães relatando que, olha, que é aquela dificuldade para levar a criança no dentista. Agora, se ela já faz esse acompanhamento desde bebê, ela já está acostumando, ela já fica mais tranquila na hora de fazer os atendimentos? Com certeza. Podem confiar aqui no que eu tô falando. Ó, é assim, na primeira consulta de um bebezinho, normalmente eles não choram. Eu tenho fotos lindas de bebezinho olhando com interesse para mim, com curiosidade, porque é tudo novo, né? Depois tem aquela fase da criança que vai até 2 anos e meio, 3 anos, que ela vai chorar sim. A maioria sim vai chorar. Por quê? Porque eles, ao ver o dentista paramentado, de touca, de jaleco, apesar da gente sair do branco e colocar um estampadinho, um coloridinho, né? Eles, de bobo, não tem nada, né? Então, eles associam com vacina, com injeção. Então, só de olhar o profissional, a criança já chora. E os pais que têm uma relação diferente com o dentista, porque antigamente, né, ia no dentista só para arrancar dente e tal, então... Às vezes os pais passam esse medo para a criança. Eles passam a história deles, eles... né? E tem aquela ameaça clássica, né? Se você não escovar o dente, vai fazer cair, você não vai pro vai lá ter que ir no dentista. Pais e mães, não façam isso, tá? Não façam, pelo amor de Deus, porque a criança, ela tem medo do desconhecido. Então, às vezes os pais pensam assim, ele tá chorando, porque dentista é muito ruim mesmo, ele tem todo o direito. Mas não é porque eles já ouviram uma conversa de parente falando que tirou o dente, como é que foi, ouviram na televisão, ou tem medo do que desconhecem. Ué, o que vai fazer comigo aqui, né? Exatamente. Mas depois, gente, dessa fase, lá no Bebê Clínica, as crianças saem de lá adorando ir ao dentista. Para eles é um passeio. Eles chegam me abraçando. Já chega feliz de estar lá, assim, porque sabe que vai lá para fazer o quê? Escovar o dentinho, é diferente e é tratado com carinho. Porque o que traumatiza uma criança no dentista, o que poderia traumatizar, seria a dor, sentir dor. O que um profissional, né, que sabe o que está fazendo, jamais vai deixar acontecer. Quem trata de criança tem um cuidado extremo de não deixar a criança sentir nada, né? E ser tratada com impaciência. Então, se o profissional não está deixando a dor aparecer e está tratando a criança com respeito, aquele choro é natural, é de criança, é da idade, a criança é imatura. Conforme ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e vai encarando o dentista com muita naturalidade. E quanto mais cedo a gente começa, mais cedo o dentista se torna uma figura familiar e querida. Agora, como a Gi falou, eu tenho pacientes que chegam com 8 anos de idade, que já passaram por 4 dentistas, que já morderam a mão de um monte, que já quebraram a cuspideira. Já tive mãe que me contou isso, que quebrou a cuspideira no consultório que tinha ido anterior. Imagina, chutou e quebrou a... E aí, claro, é mais difícil, porque uma criança maior é mais difícil, né? Agora, quando é esse choro de criança pequena... é o esperado. A gente se surpreende quando a criança não chora. Existem exceções que não choram, são tranquilos, são assim? Existem. Mas dá para contar nos dedos. A maioria passa por essa fase de choro, que a gente tira de letra e a criança também. Doutora, a senhora no início falou da época da gestação da mãe, que é importante saber porque isso pode influir na dentição da criança? Isso. Tem esse detalhe? Tem. Por exemplo, hoje é muito comum uma alteração que chama HMI, hipomineralização de molar e incisivo. O dente permanente, o primeiro molar, ele nasce com uma alteração,
morfológica. Então, ele esfarela fácil, ele nasce manchado. E esse dente inspira cuidados a partir da aparição dele na boca. E é comum isso aí? É comum. Então, esse dente, por exemplo, está ligado... Não tem uma causa, né, definida. São várias questões, desde prematuridade, desde viroses na pequena infância, que podem afetar. E assim como isso afeta um permanente, alguns casos de alteração no dente de leite têm relação com o período gestacional. Então, a gente investiga tudo. Se a mãe teve infecção de urina gestante, que é muito comum, se teve dengue, se teve Covid. Eu já peguei gestante que teve dengue, teve Covid, teve tudo quando estava grávida. Eu falei, puxa vida. Mas por quê? Porque depois a gente vai traçar, né? Às vezes o dentinho lá do bebê vai nascer com alguma alteração e tem ligação, pode ter ligação com isso. E por isso que a gente tem que investigar. Mães que têm gengivite têm mais chance de ter bebê prematuro, com baixo peso. Então, por isso que é importante a gestante fazer o pré-natal, e na unidade de saúde isso bem fortalecido, tem que passar por umas 3 consultas no pré-natal, é muito importante, porque a saúde da gestante implica na saúde do bebê, no parto e tudo mais. Uma questão também que a gente ouve muito, principalmente quando a gente é pai de bebezinho, não dá antibiótico para criança, cuidado com o antibiótico, muito antibiótico vai afetar a dentição, isso é real? Não. Quando a gente vê uma criança com dentinho tudo pretinho, estragado, é comum assim, quando você vai questionar, nossa, o que aconteceu? Ele tomou muito antibiótico quando era pequeno, né? Então parece que fatalmente o dente dele ia estragar, porque o antibiótico entrou na formação do dente, entrou no organismo e o dente nasceu estragado já nasceu estragado. Isso é mito, tá? Antibiótico não dá cárie. Só que o antibiótico, amoxicil, por exemplo, tem açúcar na composição, a tampinha é até melada, né? Uhum. Então, se a criança tomar muito e não escovar o dente... Assim como comer um doce, por exemplo. Exatamente, funciona como um docinho. Mas a mãe não fala que foi a balinha que deu cárie. Ela vai falar que o antibiótico, porque é como se o antibiótico condenasse o dente. Então, o antibiótico não faz isso. Essa mentalidade vem da tetraciclina, que é um antibiótico que há muitos anos atrás, quando administrado em gestantes, causava má formação dos dentes na criança. Mas hoje tetraciclina é contraindicado para gestante, então assim, não existe mais essa possibilidade porque não se dá mais tetraciclina. Mas acontecia manchamento, não cárie, mas acho que por conta disso veio o antibiótico com essa fama aí, e que até hoje as mães me falam, não, doutor, é por causa do antibiótico. Falei, olha, não é. Antibiótico não é balinha, docinho, essas coisas todas. Outra açúcar. Ô, doutora, quais são os problemas mais recorrentes que a senhora cuida lá dessa criançada? Olha, bom, a doença mais prevalente no mundo inteiro, assim, é cárie. Cárie. Né? É cárie. E a cárie está ligada ao açúcar. Cárie é uma doença dependente de açúcar. Então, às vezes a mãe acha assim, mas não é possível, eu escovo 3 vezes por dia. Se escova 3 vezes por dia, se o consumo de açúcar for excessivo, vai dar cárie do mesmo jeito, tá? Pode adiar, pode ser mais lenta, mas a alimentação é um fator, assim, muito importante na doença cárie. Agora, tirando a cárie, o que a gente que trata de criança? A criança está sujeita a doença como mão, pé, boca, estomatite, sapinho, que é a candidíase. Criança sofre trauma, né? Não começa a andar, eles começam a correr e é comum a criança bater o dentinho, fraturar. Então, a cárie é uma doença que a gente pode prevenir, né? Se fizer tudo certinho com equilíbrio, a criança consegue ter uma vida inteira, ser um adulto zero cárie, é o que a gente quer. O projeto Bebê Clinic, ele quer uma geração zero cárie.
E isso é maravilhoso, porque quem cuida desde bebê, quando adulto, não vai saber o que é implante, não vai saber o que é coroa de porcelana, não vai saber o que é dentadura. Quer dizer, muito melhor. Então, quem investe em prevenção vai economizar muito, vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Mas as doenças, assim, a doença mais comum é a cárie, a mais prevalente, mas a criança está sujeita a essas outras alterações também, acidentes e que acontece. E contaminações que acontecem. Doutora, para finalizar, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da estrutura que nós temos aqui no CEL. A gente estava conversando nos bastidores e a senhora disse que a estrutura lá que é fantástica, Você sabe uma coisa que me chamou a atenção? Nós estamos falando de bebê. Tá, e a cadeira do bebê, como é que é? É igual? Como é que a senhora vai fazer, doutora? Não é, então? Já aproveita e fala da estrutura já. Isso, bom. Então, onde funciona o projeto Bebê Clínica? O projeto Bebê Clínica funciona no Centro de Especialidades Odontológicas. E o Centro de Especialidades, ele foi feito para isso. Ele já foi construído para prestar esse atendimento. Então, lá nós temos uma sala de reunião, nós temos televisão. Então, essa primeira reunião, né, a gente apresenta em vídeo, a gente é bem didática, porque não é só ouvir, né? A gente tem imagens para os pais identificarem o que nós estamos falando. A sala que atende criança, ela tem filminho, tem tablet para as crianças assistirem. Olha que beleza! Não, imagina se a gente antigamente tivesse isso no dentista, né? Eles escolhem. E a criança, o bebê, ele não é atendido na cadeira odontológica. Ele é atendido numa macri, chama macri. É como se fosse uma maca pequenininha que a criança é colocada ali. Então, não é atendido ali, a mãe sempre próxima, a mãe entra em toda a consulta. A criança é atendida ali até uns 2 aninhos de idade. Depois a gente passa para a cadeira, a mãe sempre vai sentar junto com a criança, para a criança se sentir segura e protegida ali. E para a mãe estar vendo o que está sendo feito, porque criança chora. E se a mãe não está acompanhando o tratamento, vai pensar que está acontecendo alguma coisa, né? Que abandonou lá, né? Então, na verdade, as mães, assim, são nossas parceiras. A gente está ali para caminhar de mãos dadas. E quando eles saem com 6 anos, assim, eu fico muito saudosa, porque a gente cria um vínculo, né? Um vínculo de confiança. E esse vínculo é muito importante para a criança se sentir segura, né? Tá todo mundo aqui pela minha saúde, né? Minha mãe confia na dentista, então se a minha mãe confia, eu também vou confiar. Eu sei que estou em boas mãos, né? E então é um orgulho para mim, é uma honra fazer parte desse projeto. E a gente nunca trabalha sozinho, né? Trabalha em equipe. Nós temos uma dentista, a doutora Raíza, que faz as cirurgias de freio, que também atende crianças especiais lá no CEL. A nossa gerente, que é a doutora Andréa Pessuto, é uma pessoa também maravilhosa, que cuida muito bem de toda essa parte. A nossa coordenadora, a doutora Karina, também, nossa, extremamente competente. Time então, dos mais qualificados. Sim, assim, uma delícia trabalhar num projeto e saber que esse trabalho vai refletir para a vida toda dessa criança, porque eles são crianças conscientes. Às vezes eles vão para casa da avó e fala para a vovó, eu não posso ficar comendo doce todo dia, assim. E a avó, eu já falo assim, a avó vai ficar brava, né? Falar essa dentista aí. Mas assim, por quê? Porque se você... Ouviram a voz? Vocês que estão ouvindo o programa aprendam, vovós. Vão diminuir o doce aí da criançada. Por sinal, as vós não são as mesmas, viu, gente? Porque o que eu tenho de vó, que é ela que leva a criança lá. Então, assim, a avó é a fama, né? De estragar, de dar doce, mas não. Tem vós, assim, que são super cuidadosas, porque os pais estão trabalhando, quem leva é a avó. Então, eu agradeço, gente. Vós, obrigada, viu? Doutora, foi muito bom tê-la aqui no programa, porque eu acho que nós passamos informações que muitas vezes as pessoas não tinham essa noção, né, do cuidado, desse trabalho que é realizado desde a primeira infância
para cuidar da boca das crianças, porque boca saudável, corpo saudável, né, doutora? Com certeza. Eu queria só agradecer a cada mamãe e papai que confiou no Bebê Clínica desde o nascimento dos filhos, né? Agradecer a Deus pelo privilégio de trabalhar com o que eu amo. É muito bom sair para trabalhar e fazendo o que a gente gosta, né? E trabalhar com criança, gente, de verdade, eu acho que eu recebo muito mais do que eu dou. De verdade, porque criança... olha, até me emociono aqui. Criança, ela te retorna assim no abraço, no sorriso e no gostar de ir ao dentista, que a gente sabe que nem os pais gostam, então quando a criança gosta é muito gratificante. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo espaço e por me deixarem à vontade, né? Sair da minha zona de conforto, mas é por algo que vale muito a pena. Vamos explicar que a gente brincou na abertura da entrevista, que a gente ia dar o troco, né? Que a gente vai na cadeira do dentista, fica tenso, com medo. E hoje quem estava tensa no começo era a doutora Kátia. Tensa, apreensiva, mas ela tirou de letra, gente. Oh, meu Deus do céu. Quem cuida da criançada numa cadeira de dentista, não é? Está preparada para esses desafios. Muito né? obrigada, muito Foi bacana. o primeiro contato, doutora. Esperamos contar mais vezes com a senhora por aqui para falar de determinados assuntos que são importantes, porque hoje os pais estão muito atentos a essas questões, né? Sim. E a gente tem que se preocupar muito com isso. Então, a gente agradece demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Conversamos com a doutora Kátia Esteves Gomes, odontopediatra responsável pela Bebê Clínicas, que atende em Fernandópolis gratuitamente, serviço público, tá, gente? Então, isso é muito bom.